Era uma vez, em uma pequena aldeia situada em uma terra distante, um homem rico chamado Eli. Ele possuía vastas terras, rebanhos prósperos e uma família abençoada. Eli tinha 2 filhos, o mais velho, chamado Samuel, e o mais novo, Jacó. Jacó era um jovem inquieto e cheio de curiosidade. Ele olhava para além dos campos verdejantes e das colinas que cercavam a aldeia e sonhava em explorar o vasto mundo que se estendia além. Um dia, não conseguindo mais conter sua ansiedade, Jacó se aproximou de seu pai com um pedido ousado. "Querido pai", disse Jacó, "conceda-me a parte da herança que me cabe. Eu desejo partir e explorar o mundo, aprender suas maravilhas e descobrir meu próprio caminho." O coração de Eli se apertou com preocupação, pois amava profundamente seus filhos e temia pelos perigos que o mundo desconhecido poderia apresentar. No entanto, compreendendo a natureza inquieta de Jacó e a necessidade de aprender lições importantes sobre a vida, Eli relutantemente concordou em conceder a Jacó sua parte da herança. Com a bolsa cheia de moedas de ouro, Jacó se despediu de sua família e da aldeia que sempre conhecera. Ele partiu ao amanhecer, com os primeiros raios de sol iluminando seu caminho. A aldeia ficou para trás, e Jacó encontrou-se imerso em um mundo novo e desafiador. Enquanto isso, em sua aldeia natal, Eli e Samuel continuavam a cuidar dos negócios da família, trabalhando nos campos e mantendo vivas as tradições. Eli, apesar da saudade, confiava que seu filho mais novo estava trilhando seu próprio caminho e aprendendo lições que seriam valiosas para toda a vida. Assim Jacó, cuja vida inicialmente refletia virtude e retidão, em busca por emoções e prazeres efêmeros, o levou a viajar para terras distantes, onde a extravagância e a luxúria eram os padrões de vida. O brilho dos festins e a promessa de amizades efêmeras o envolveram. E ele, seduzido por essa vida hedonista, começou a gastar sua fortuna em banquetes opulentos, festas suntuosas e amizades que desapareciam como poeira ao vento. A alegria de Jacó era palpável, mas era uma alegria superficial, construída sobre alicerces frágeis de excessos e prazeres temporários. Ele se encontrava rodeado por uma miragem de amizades, onde a lealdade e a verdade eram substituídas por sorrisos falsos e promessas vazias. Contudo, assim como as estrelas cadentes desaparecem na escuridão, a fortuna de Jacó também se dissipou rapidamente. Sua riqueza se esvaiu como areia entre os dedos, e ele se viu confrontado com a realidade de sua situação. As festas extravagantes e as amizades efêmeras deixaram-no vazio e desamparado. Enquanto enfrentava a decadência de sua vida luxuosa, uma grande fome assolou a terra que Jacó escolhera como seu refúgio. O que antes era um paraíso de prazeres fugazes transformou-se em um deserto de privações. A abundância de outrora deu lugar à escassez, e a extravagância deu lugar à necessidade. A situação de Jacó tornou-se ainda mais desesperadora à medida que a fome persistia. Sem dinheiro, sem amigos verdadeiros e cercado pela escassez, ele se viu diante de uma encruzilhada. Foi nesse momento que Jacó começou a refletir sobre suas escolhas e sobre o verdadeiro significado da vida. Lentamente, ele percebeu que as alegrias efêmeras da extravagância e da luxúria não eram duradouras. A verdadeira felicidade não residia nas festas grandiosas ou nas amizades passageiras, mas sim em valores mais profundos e duradouros. Devido a circunstâncias além de seu controle, ele aceitou um trabalho que para um judeu era considerado humilhante: alimentar porcos. Essa tarefa, embora garantisse um pouco de sustento, era impensável para alguém criado nos princípios e tradições de sua fé. Dia após dia, Jacó se via sentado na lama, cercado pelos grunhidos dos porcos, realizando uma tarefa que o fazia se lembrar constantemente de sua queda. Contudo, em meio à desolação, havia algo mais profundo acontecendo em seu coração. Em seus momentos de pausa, quando o sol se punha no horizonte poeirento, Jacó olhava para o céu e refletia sobre suas escolhas. Foi nesse momento de reflexão que algo extraordinário aconteceu. Jacó, com o coração pesado e olhos marejados, recordou-se da casa de seu pai. Lembranças da infância, dos ensinamentos e do amor incondicional que ele encontrara lá, o envolveram. As palavras de sabedoria que seu pai lhe transmitira, a mesa farta e as histórias contadas ao redor da fogueira, tudo aquilo ressurgiu em sua mente. Com lágrimas nos olhos, Jacó se deu conta da distância que havia colocado entre ele e os valores que o guiaram durante toda a vida.
Aquela tarefa de alimentar porcos não era apenas um trabalho indigno, mas também um símbolo de quão longe ele havia se afastado de sua verdadeira identidade e fé. Determinado a corrigir seu caminho, Jacó decidiu voltar para a casa de seu pai. Ele se levantou da lama, deixou para trás os porcos e as dificuldades do passado, e começou a jornada de retorno. Cada passo era impulsionado pela esperança de reencontrar a graça e o amor que um dia conheceu. Seus passos eram lentos, carregados de reflexão, e o deserto testemunhava a transformação que ocorria dentro dele. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai, um homem sábio e amoroso, avistou a silhueta familiar no horizonte. O coração do pai encheu-se de compaixão ao reconhecer o filho que partira em busca de algo mais. Sem hesitar, o pai correu em direção ao filho pródigo, superando a distância que os separava. A recepção que Jacó mal conseguia acreditar era calorosa e acolhedora. Seu pai o abraçou com força, sem julgamentos, apenas com amor. Lágrimas de arrependimento e gratidão encheram os olhos de Jacó, enquanto ele se rendia ao abraço familiar. A festa foi preparada naquela noite. Uma mesa foi posta com os melhores alimentos, e a alegria preencheu a casa. Os vizinhos se juntaram à celebração, pois a notícia da volta do filho pródigo se espalhou como o vento pelo deserto. Nesse momento, Jacó compreendeu a profundidade do amor incondicional. Sua jornada de volta não apenas o trouxe para casa, mas também restaurou os laços quebrados. Enquanto a alegria permeava o ambiente, Samuel, o filho mais velho de Eli, retornou do campo onde havia estado ocupado com as tarefas agrícolas. Ao se aproximar da propriedade, ele ouviu o som animado da festa. No entanto, em seu coração, algo não estava certo. Ele sentiu uma sensação de desconforto, uma estranha mistura de alegria e amargura. Ao invés de se juntar à celebração, Samuel decidiu ficar do lado de fora. Ele estava incomodado com a extravagância da festa, questionando a razão de tanta alegria e celebração. Enquanto observava de longe, sua mente estava cheia de pensamentos sobre a justiça, a simplicidade e a seriedade da vida. Seu pai, Eli, percebendo que o filho mais velho estava ausente da festa, sentiu uma tristeza profunda. Preocupado com o coração de Samuel, Eli decidiu ir até ele e entender a razão de sua recusa em participar da celebração. Eli encontrou Samuel sob uma árvore, perdido em seus pensamentos. Com compaixão nos olhos, Eli se sentou ao lado de seu filho mais velho e começou a falar. Ele compartilhou histórias de sua própria juventude, das dificuldades que enfrentou e como a fé e a gratidão o ajudaram a superar os desafios. Eli reconheceu a seriedade e a lealdade de Samuel, elogiando-o por seu trabalho árduo e comprometimento. Ele também explicou que a festa era uma expressão de gratidão pelos frutos da terra, uma oportunidade de compartilhar a alegria com outros e agradecer pelas bênçãos recebidas. Conforme Eli falava, o coração de Samuel começou a se abrir para a compreensão. Ele percebeu que a celebração não era apenas sobre a extravagância, mas também sobre reconhecer a providência divina e compartilhar a felicidade com a comunidade. Samuel, tocado pelas palavras de seu pai, decidiu finalmente entrar na casa e participar da festa. A amargura em seu coração deu lugar à gratidão e celebração. Pai e filho dançaram juntos, unidos pela compreensão mútua e pelo amor que transcendeu as diferenças de perspectiva. A parábola do filho pródigo não apenas revelou o poder do perdão e da graça, mas também destacou a importância de aceitar aqueles que retornam arrependidos. Na pequena aldeia, a história de Jacó serviu como um lembrete eterno de que, independentemente de nossas escolhas passadas, sempre há uma oportunidade de voltar para casa e ser recebido com amor e compaixão.